Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus. Estamos aí mais uma vez com mais um programa. Que Deus abençoe a todos nós, tanto eu que estou aqui como você que está aí do outro lado do rádio e também da TV. Que Deus venha abençoar as nossas vidas grandemente, pois dependemos desse Deus maravilhoso que veio ao mundo, né, se fez carne, habitou entre nós, morreu na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna. O amor tão grande, tão grandioso, que o próprio Jesus disse antes da morte, disse a Nicodemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. As coisas de Deus são assim. Não precisa acontecer literalmente para que nos projetos de Deus já tenha acontecido. Por quê? Porque Deus ele é verdadeiro, né? A promessa se cumpre, não tem falha, não tem como alguém impedir. Então, todo projeto de homem ele é falho. E até a gente está estudando aí sobre a Bíblia, nesse trimestre de 2022, primeiro trimestre, estamos estudando sobre a Bíblia, na escola bíblica, né? E esses assuntos, assim, no sentido da gente confiar na palavra. E fala exatamente disso, dessa confiança, de depositar confiança na palavra que não muda, né? Então, os projetos de Deus nas nossas vidas jamais vai mudar. Então, até nós estamos estudando e falando que para a gente interpretar a Bíblia, conhecer, ou seja, ter a revelação, ter o entendimento, a compreensão da palavra, você usa os métodos aí humanos, mas não fica acima da própria confiança que você deve ter em Deus, no Espírito, porque é o Espírito que vai te dar a verdadeira revelação da palavra. A palavra sem o Espírito não funciona. É a mesma coisa de um combustível sozinho sem o carro, sem o motor para funcionar. É o motor sem o combustível, é isso aí. Vamos falar de um carro mesmo, uma máquina. Mas também precisa do operador ali, para ter as duas coisas. Tem um motor, tem o combustível, aí funciona. O operador vai trabalhar nisso aí. Que o operador é você faz o que quer com a máquina, você pode usar a máquina para passar por cima das pessoas. É uma coisa errada, mas você pode fazer. Você tem um livre-arbítrio para fazer isso aí. Chegar a derrubar uma casa que não era para derrubar, uma casa que foi feita com um trabalho danado, um valor alto, e você derruba com uma máquina. Você está usando aquilo para o mal. Então você, o operador, aí é você, nesse sentido aí, você deixa o mal te usar, você, assim. Mas você pode ser do bem. Por isso que o Salmo 37, versículo 2 diz: confia no Senhor. Então tem que ter confiança na palavra. Ou seja, porque você confiando, confia que vai dar certo, que está certo, que nada vai mudar e que é isso mesmo. Se você quiser mudar, é você que muda sozinho, Deus não vai mudar. Então tem essa questão aí, confia no Senhor e faz o bem. Porque você pode confiar no Senhor e acabar fazendo o mal e se perdendo nesse caminho aí, fazendo uma besteira. Deus te investe em você, te dá o motor, te dá o combustível aí, e você faz uma coisa, uma loucura aí que não deve ser feita. Então, porque tem aquela coisa que é como que Deus mande você dar só um toque na casa e você derruba a casa. Sabe aquela coisa? Que você ultrapassa o dito de Deus.
Então o Espírito, ele nos usa, nós com o entendimento, nós temos aí esse vaso com um tesouro, o vaso de barro com um tesouro dentro, né? Que as riquezas as coisas de Deus, como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios. Então nós temos esse vaso de barro que sem tesouro não vale nada, mas quando nós temos o Espírito, o poder de Deus, a palavra de Deus em nós, é um tesouro que temos dentro de nós, para que o poder seja de Deus e não de nós. Então é isso que ele fala. Então você pode ter o Espírito de Deus na tua vida e você ter o conhecimento da palavra. Você buscar esse conhecimento e aplicar de forma correta. O apóstolo Paulo fala aos Romanos, capítulo 12, o versículo 3, que ele dá um conselho para nós. Pela graça que me foi dada, ele está dizendo aquilo pela graça que Deus me deu, o entendimento, esse poder, essa revelação, essa aproximação, essa vivência, esse conhecimento que eu tenho de Deus, né? Esse poder, esse dom que Deus me deu, eu dou um conselho a vocês. Ele diz, pela graça que me foi dada, eu digo a cada um dentre vós que não queira ir além da fé que Deus repartiu a cada um. Então você não pode ultrapassar essa fé. O que é ultrapassar a fé? Você passar de Deus. Sabe aquela coisa que você tem que andar olhando para Jesus, autor e consumador da fé? Ou seja, ele vai na tua frente, você vai nos passos de Jesus e você pode ultrapassar isso aí. A gente pode até fazer a menção aí do diabo, né? Nessa situação aí, que ele tinha os dons ali, que Deus capacitou ele para conduzir ali os anjos e ele se achou que era um Deus. E com isso quis fazer um reino para ele. Isso deu errado para ele. Então é esse caso aí. Deus pode te capacitar de uma maneira e você, se você não se equilibrar nisso aí, você ultrapassa. Você pode fazer besteira com isso aí. Deus vai... Porque se você der ouvido, você vai se controlar nisso aí, de maneira que você vai fazer só o bem mesmo. Mas você pode muito bem ultrapassar, não ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito, e você fazer uma coisa que Deus não mandou fazer. Então isso é o perigo também, né? Da gente achar que Deus, a gente pode fazer por conta, e você vê que isso é fácil de acontecer. Com homens de Deus mesmo, uma pessoa como Josué, ele fez isso aí. Ali ele errou logo no início, por 2 vezes. Josué errou, quando ele assumiu a liderança do povo de Israel, ali os hebreus, que saíram do Egito. E ele assumiu logo ali na travessia do Jordão, onde Deus levou Moisés e passou o cajado para ele. E ele atravessou o Jordão a pé enxuto ali, tranquilo. Santificou o povo, aconselhou o povo a se santificar e assim atravessaram, entraram em Jericó e destruíram a cidade, como Deus tinha mandado. Mas na cidade de Ai já tropeçou, porque ele não teve a comunicação com o Senhor. Você pode ser quem for, mas você não pode fazer um negócio por ti mesmo. Você tem que entender que você está sendo conduzido pelo Senhor. Então você tem que perguntar para ele se isso é bom ou não. Como é que eu faço? O que é que eu vou fazer nisso aqui? Então o homem de Deus, a mulher de Deus, uma pessoa que teme ao Senhor, que confia no Senhor, ele tem que expor as coisas, tem que falar.
Você não pode fazer por conta, é ultrapassar. Você passar na frente de Deus. Fazer, andar no teu caminho, no caminho teu e não de Deus. Quando você vai perguntar, diz, não perguntou para mim. Você vai falar que errou, né? É o caso de Josué, que ele, na cidade de Ai, perdeu a guerra. E quando foi falar com Deus, Deus disse, mas tu me falou alguma coisa? Me perguntou, tinha pecado no meio do povo aí. Né? A gente tinha... Com o pecado eu não posso agir. Se tu tivesse me perguntado, eu tinha falado e a gente tinha resolvido o problema. É mais ou menos isso aí que Deus falou para ele. E ele ficou envergonhado ali, porque Deus, o povo de Deus teve vitória no Egito e saindo até chegar ali, não perdeu uma guerra, nada. Foi vitorioso em tudo. Então, e você vê logo depois também, chegou ali um pessoal ali com ele, com a carinha de tontinho, uns pão bolorento, umas roupas velhas rasgadas, um jumento velho magro. Inventaram uma mentira para ele. E ele acreditou, ele não perguntou para Deus. Foi outro erro. Porque pode ser a coisa aparente, na aparência, é uma coisa bem fácil de você decidir e enxergar, mas pode ser uma cilada do diabo. Uma arapuca. Pode ser uma astúcia, né? Então, o homem de Deus, ninguém pode dizer que Josué não era de Deus, porque era servo mesmo. O problema é que é isso aí, por causa ali da responsabilidade que Deus colocou nas suas mãos, aquele poder, né, de abrir ali o Jordão, entrar em Jericó, fazer tudo aquilo lá, o pessoal obedecer ele. Então, tudo aquilo lá, ele se empolgou de tal maneira que se esquece. Até não é uma questão de ser rebelde, não é isso não. É a questão de não vigiar mesmo. Como Jesus disse, olhar e vigiar e orar. Então, você olhando, você vê alguma coisa. E às vezes não tem discernimento disso aí. Você pensa uma coisa e não é aquilo que está vendo. Aí, olhar e vigiar, aí tu ora, tu pergunta para Deus, e isso aí que eu tô vendo, eu tô achando tão bonitinho, engraçadinho, mas é uma bomba que tu vai pegar. Pode ser uma bomba. E você tá pensando que é um presente, é até um bolo de chocolate para comer, né? Então é um negócio assim. Então o perigo do homem. Aí Josué foi enganado essas duas vezes, que os homens disseram que tinha vindo de uma cidade longe, rasgado, velho, mendigo. E nem todos que aparentam assim, é para você ajudar, né? Você se enganar, achar que precisa de ajudinha, tem que dar bolachinha na boca dele, não. Foi o que aconteceu. O próprio Satanás armou para cima dele. E ele caiu pensando que o pessoal era de longe mesmo, de uma cidade tão longe que veio com os pão velho balorento, todo rasgado as roupas e o jumento magro. Mas não é pela vista, irmão. E ali disseram que era de uma cidade longe e pediu asilo, né? Pediu asilo para ele, ou seja, queriam se juntar a ele, só duas ou era três? É dois, né? Diz que é dois ou é três, vamos dizer que seja três. Então, três pessoinhas ali, deixar esses meninos junto com nós aí, os coitadinhos. Quando ele foi descobrir, era da cidade do lado, que era para ele destruir, estava dito por Deus, para não deixar ninguém naquela terra ali. Porque eles eram bonzinhos. Não, rebelde. Deus não vai dar uma ordem dessa para gente bonzinho, irmão, que faz o bem. Não, pessoas que eram contra Deus, que nunca aceitou, nunca quis se sujeitar a Deus. Então veja aí que ele fez, depois de fazer o pacto com os homens, não, tudo bem, fica conosco. Não pôde mais entrar na cidade deles para destruir.
Então é uma coisa assim, atrapalhou demais. Veio os 5 reis se juntou para destruir aquela cidade e ele teve que entrar contra os 5 reis. Então foi uma guerra terrível. Deus deu a vitória, mas ficou sempre aquele povo no meio dele ali, um povo que não era de Deus. Então é muito complicado e a gente tem que admitir isso aí. Que nós somos falhos demais da conta. E Deus às vezes permite isso mesmo para que a gente saiba que o poder é de Deus e não nosso. Mas entenda aí que nós servimos ao Senhor, nós entramos no meio dos lobos. Então é isso que eu vou falar aqui. Lucas capítulo 10, versículo 1, vamos chegar aqui até o 3, que diz assim: e depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os diante da sua face, de 2 em 2, e todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Ou seja, ele enviou na frente dele, ali nas cidades que ele havia de ir depois. Então, aí diz aqui no versículo 2, e disse-lhes, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Versículo 3. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. É exatamente isso aqui. Então veja aqui que quando ele mandou isso aqui, esses 70 de 2 em 2, ele disse que grande é a seara, mas os obreiros são poucos. Ou seja, trabalho tem muito, mas são poucos que se disponibilizam a fazer esse trabalho. Então, sempre vai ser pouco. E ele diz o quê? Ele é o dono da seara. Ele é o dono do trabalho, ele é o dono da obra, ele é o dono do céu. Mas é você que precisa ir para o céu. Ele é o dono. Mas é você que precisa se esforçar para entrar no reino do céu, para ser participante do reino, para ser um herdeiro do reino do céu. É você que tem que se esforçar. Então, e lá tem morada para todos, é grande. São como areia da praia os salvos. Como disse ele para Abraão, é como as estrelas do céu. E como a areia da praia. Então é muita gente. Então é grande essa seara, ou seja, é grande essa roça, é grande essa colheita. Agora, quem se entrega a isso? Quem é um desse grãozinho de areia? Uma dessas estrelas? Quem se disponibiliza, se entrega totalmente para ser conduzido por esse Deus, por essa palavra, para que seja um desses grãozinhos de areia, seja um salvo. E saiba que quando ele diz que ide, eu envio vocês aí no meio de lobos, os obreiros são um pouquinho, ele está dizendo que todos nós dependemos dele, buscando nele, para nós nos abastecer dele, nos alimentar, e através de nós outros vão ser alimentados. Então, como diz o apóstolo Paulo, numa das suas cartas aos Coríntios, parece que é aos Coríntios que ele fala, que é como que Deus rogasse por nós.
é como que. Ele não está dizendo que Deus roga, Deus ele depende de nós, ele fica pedindo para nós fazer a obra. Não, ele dependa disso aí, não depende, Deus é Deus. Agora nós dependemos e ele entregou para nós mesmos. Ó, vocês, salva vocês mesmos. Eu preciso correr atrás da minha salvação. Então todos fazendo isso eu ensino, todos nós dependemos um dos outros. Para que eu estimule o outro, o vizinho, o irmão, seja quem for, que esteja ao meu alcance, eu estimule ele a buscar a sua salvação também. Então é homem pregando para homem. É homem trabalhando para os outros homens. Então os obreiros nessa seara somos nós mesmos. Mas você vê que eu preciso pedir para o Senhor, orar ao Senhor, que envie obreiro. Primeiro eu. Eu dependo de estar pedindo para Deus todos os dias, para que Ele venha me convencer a me converter. O Espírito de Deus. Então, ele diz, pedi e dá-se-vos-á. Se não pedir, não ganha. Então, eu tenho que pedir para o Senhor para me ser um obreiro. Primeiro, eu mesmo me aprontar, porque você sabe, para você ser um obreiro, você tem que se aprontar. Você não pode nem ser um servente de pedreiro ou de carpinteiro, um ajudante de trabalho, ou mesmo um profissional e tudo, sem se aprontar, se levantar de manhã e ir para o trabalho. Procurar trabalho. Você só trabalha porque você procurou. Porque você está querendo. Você está querendo um salário no fim do mês ou no fim do dia. Então você se aprontou para fazer aquilo lá. Então, da mesma forma, eu tenho que pedir para Deus, ó, Senhor, eu estou disponível, eu quero. Me dá visão, me dá fé, me dá esperança, me dá alegria da salvação. O entendimento desse tesouro que eu quero investir. Esse galardão, o entendimento desse galardão, dessa recompensa que eu vou ter, para que eu possa me levantar para fazer isso aí. Então tem que estar pedindo para Deus ir revelando para mim esses valores que não consigo ver no natural. Eu consigo ver que eu preciso trabalhar para ganhar, para comprar um açaí com peixe assado para comer. E comprar roupa para mim, isso aí eu entendo. Agora, você vê que tem gente que mesmo entendendo isso aí não faz. É preguiçoso, né? Não tem responsabilidade. Agora imagina sem ver, sem compreender essa necessidade que tem de vestir a sua alma, de alimentar a sua alma. Como diz Jesus em Apocalipse 3:18, ele diz que aconselho que busque em mim o ouro provado no fogo para te enriquecer e vestes brancas para cobrir a vergonha da tua nudez. É exatamente cobrir a tua alma, a vergonha do pecado. E colírio para os olhos para que enxergue. Exatamente enxergar isso aí, essa riqueza que está escondida. E é uma riqueza eterna, um galardão, a recompensa de Deus da parte do Senhor, um presente da parte do Senhor, que vai ser eterno, que eu vou receber isso aí para a eternidade. Então você vê que uma pessoa, ele é promovido, ele é diplomado, né? E é só por um tempo. Ele corre atrás disso, desse diploma, dessa promoção. Que ele vai herdar pelos dias só. Depois ele perde a vida, acabou. No sentido terreno, sentido físico.
mas espiritualmente é eterno. Então a fé, você precisa ter fé e entender, compreender que ele é galardoador daqueles que o buscam, né? Quando a gente vê o escrito aos Hebreus capítulo 11, o versículo 6, diz isso aí. É necessário, né, de aquele que tem fé, creia que ele existe e que é galardoador daquele que o busca. Ou seja, ele recompensa aquele que busca o Senhor, a recompensa é grande, né? De maneira que não se compara com as coisas naturais. Então veja aí que eu preciso orar, eu preciso pedir. E oração não é Pai Nosso da Céu, de Pé vosso também, na tora aí, sem saber o que está dizendo, não. Não, oração é exatamente você dizer que precisa dele, necessita entender essa situação. Então, aí pedir e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-lhe-á. Então, orai ao Senhor da seara para que envie obreiro. Então, principalmente eu, em primeiro lugar, depois os outros. Então, quando eu oro ao Senhor, eu começo a me interessar mais. Eu começo, fé é isso. Traz uma esperança naquilo que eu espero, naquilo que eu não estou vendo, mas eu sei que tem, que existe, que vem. E que eu acredito nisso, eu começo a crer mais, de tal maneira que eu tenho ação nisso aí, eu vou agir. Então, a fé sem ação, sem obra é morta. Mas quando eu acredito, eu faço. Então, ele diz aqui que orai, né, porque a seara é grande, é muita gente que precisa ser salvo. Ou seja, o número de salvo é grande. E precisa se completar esse número. É mais ou menos isso aí que ele está dizendo. E aí você pode ser um. Eu posso ser um, se eu quiser. Mas se eu não me esforçar nisso, eu nunca vou ver isso aí. Eu estou achando até que estou salvo já, eu estou achando que não preciso disso, eu estou achando que isso não existe, é conversa fiada. Então, quando eu oro ao Senhor da seara, aí ele envia. Orai, né? Rogai, né? É uma oração com rogos, com clamor ao Senhor, para que ele envie obreiro, né? E você seja um e que vá transmitindo isso para os outros. É o caso dos 70 que ele enviou para isso. Agora, esses 70, teve pessoa deles mesmos que não se converteram, que é o caso do Judas Iscariote. Ele foi, pregou para os outros e ele mesmo não se converteu. Por isso que eu estou dizendo que primeiro para mim, tem que pedir, Deus me ajuda a ter fé, a acreditar. Fazer exatamente o que o Senhor quer, a tua vontade, não com avareza, querendo buscar um galardão terreno, mas um galardão eterno, celestial. Porque tem gente que quer a recompensa do Senhor aqui. Então faço pensando num carro novo, pensando numa melhora de vida, de fazer uma mágica aí e Deus me dá, né? Ou seja, eu receber dos homens, que é, por essa mágica, por esse suposto milagre, ou permitido por Deus, de maneira que até é de Deus, mas a recompensa eu já recebi, os aplausos, o dinheiro, foi pago por isso. Se a intenção é essa, se Deus permite você ser recompensado pelos homens, pela vontade de Deus, é uma coisa. Esperar Deus fazer essa obra aí, tudo bem. Agora, se você exige isso,
Então você já recebeu. Então não faça a obra de Deus para receber dos homens, né? Então faça para o Senhor e o Senhor te sustenta. É tanto que ele diz aqui, né, que todo obreiro é digno do seu salário. Então ele que dá o salário, é ele. Ele é dono de todas as coisas. Quando nós fazemos sem interesse algum, você vê o Judas Iscariote, ele fazia com interesse próprio, que ele era avarento. A Bíblia que diz isso, não é eu. Então você vê que ele se converteu. Pregou para os outros, quem sabe expulsou demônio, curou enfermos, pregou o reino do céu, mas para ele não. Então, e outras pessoas, muitos aí não receberam, é tanto que Jesus fala aqui, né? Quando ele diz, ide, eis que vos mando como cordeiro ao meio de lobos. Então entenda que não é todo mundo que vai te receber com uma galinha caipira, uma redinha armada ali, cheirosinha, uma cama, um quarto. Não é todos que vai receber dessa forma. Vão receber com pau e pedra. Outros, tudo bem, vai te dar aguinha fria, vai te dar uma comida. Mas tem muitos que vão te receber na pedrada. Então entenda isso aqui, é no meio de lobos. Lobos, aqueles que são traidor, que trai, que arma cilada. É isso aí. E aí ele diz aqui, no 4, e não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ou seja, não dá muita trégua, muito ouvido para o que as pessoas vão dizer. Não vai te embaraçar com conversa de homem. O trabalho de vocês é pregar o reino do céu, é expulsar demônio, curar enfermo. Não adianta ir em conversa. Sabe aquela coisa da pessoa desviado, ou que seja mesmo, que não seja desviado, mas não tem Deus na vida, que vem querer pregar para ti, vem querer te embaraçar. Você vai fazer a obra, você vai até pregar para ele, se ele quiser, claro. Aí ele quer pregar para ti, ele quer te aconselhar, ele quer. Então é você que está com a autoridade. Aqui foi ide, eu estou dando autoridade para vocês irem diante da minha face. Aí você não pode estar dando ouvido aos outros. Não, você tem que dizer para ele. Porque você está autorizado por Deus para dizer. Se der ouvido, bem, se não der, é problema dele. Então, a ninguém saudeis pelo caminho. Ele está dizendo aqui, mas não leva negócio de bolsa aí, sandália, alforje. Não leva ouro nem prata. Não se preocupa. É isso aí. Vão do jeito que está. Aí ele diz no versículo 5. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. Então, eles estão com a paz. Essa pessoa que vai enviada pelo Senhor, a intenção é boa, uma boa consciência, uma fé não fingida, uma certeza de que quer pregar o evangelho mesmo. Aí é você que tem que saudar, é você que tem que levar a palavra. É você que está autorizado por Deus para fazer a obra. Então ele diz, saudeis com a paz, né, nessa casa aí. Se chegar numa casa, você... Aí ele diz no versículo 6, e se ali houver algum filho da paz, de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. Então, veja aí, se tem alguém ali da paz, ele vai entender, vai responder à altura, conforme. E ali vai receber você.
Mas se não, essa paz continua em você. Fica ali e você parte para frente. É isso aí. Não adianta você ficar tentando numa coisa que enxugar gelo. É mais ou menos isso aí, ou caçando um meio de criar contenda. A palavra de Deus não é para isso. Então veja aqui o versículo 7. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que lhes tiverem. Pois digno ou seja, digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. Então é assim que nós precisamos agir. Se essa casa te receber, tiver paz, você fica nessa casa, comendo do que estiver. Não é para botar banca. Exigir dos irmãos, ser pesado às pessoas. Exigindo coisas boas, aonde as pessoas não compram nem para eles. Não, é para o que tiver, né? Digno é o obreiro do seu salário, né? Então veja aqui como ele diz, né? E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que lhes tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Significa o quê? Que ali vai ter exatamente o que você necessita. Não é o que você quer, mas o que você necessita vai ter, porque Deus providencia antes. Ele vai exatamente o que você precisa. E às vezes é uma coisa só para te ensinar, para baixar a tua bola, para te quebrar a tua altivez, o teu orgulho, a tua vaidade. Então você, dependendo do que você é, Deus vai trabalhar em cima disso aí, primeiro em você. Para que você possa ensinar os outros a ser assim simples também. Então, diz, não andeis de casa em casa. Chegar numa cidade, quando vê que é uns homens de Deus, sair chamando, aqui tem uma galinha caipira, tem uma pirapitinga aqui assada, e sair, aqui um açaizinho com pirapitinga. Não, um camarão com açaí, não. Fica na casa em que te recebeu, irmão, que tem paz. Porque pode exatamente o lobo, os lobos, os falsos, os demoniados, vamos dizer assim, aqueles que não têm paz, aqueles que deixam ser usado pelo inimigo, te convencer a ir para a casa dele só para acabar com a obra de Deus, desfazer aquilo que Deus mandou você fazer. E se você cair nessa cilada, Deus não está contigo. Já perdeu tudo. Perdeu o contato. É o caso do Josué, né? Que perdeu a direção de Deus quando foi buscar. Já tinha o prejuízo já. Então o versículo 8. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante. Outra vez. Toma cuidado para não exigir. Fica só, pode ficar tranquilo que eu cuido. O que acontecer é porque é a minha vontade, é porque eu quero assim. Estão recebendo o salário justo, porque Deus é justo, irmão. Então é exatamente esse aprendizado que nós temos que ter com Deus. O apóstolo Paulo, ele disse que aprendeu a ter escassez e abundância. Tinha uma abundância de pão, de tudo, estava bem. Tinha escassez, estava tudo certo. Ele aprendeu isso com Deus. Então, quando ele diz a Timóteo que
a gente tem que se conformar se tiver o que comer e com o que se cobrir, que é o necessário. Porque depois o que fica, que adianta? Então, investir no reino, onde a traça não rói, ferrugem não consome, né? Aqui não adianta, que você vai perder sempre. Aí que adianta? Você desobedece a Deus fazendo uma coisa, pegando um atalho aí, buscando aquilo que Deus não mandou você fazer, você buscar, e pegando, passando na frente do Senhor, não dando ouvido o conselho de Deus, e assim o prejuízo é para você. Você pensa que está levando vantagem, que é o caso do Geazi, né? Geazi, vamos dizer assim, que era ali o moço ali de Eliseu, aquela questão lá do Naamã, né, que foi curado da lepra, que ele foi para pagar, para dar uma recompensa ali para o profeta, e ele não aceitou. Não, quem fez foi Deus, não deve nada, vai-te embora. Mas quando ele saiu, um poucos metros aí, Geazi, foi lá atrás dele, dizendo que o profeta tinha pedido lá umas mudas de roupa, umas coisas. E ele pegou a lepra. Quando ele voltou, o profeta disse: para onde é que tu estava? Não, não saí para nenhum canto, não. Não, por acaso o meu espírito não foi contigo? E eu vi tu lá pedindo muda de roupa para aquele homem. Agora tu fica com a lepra dele. Ele estava limpo da lepra já, mas Geazi ficou leproso. Então você vê que ele pensava que estava levando vantagem, mas ele levou desvantagem. Então com Deus, irmão, não adianta você querer passar na frente. Agora quem não é de Deus, ele vive de qualquer jeito. Mas aquele que se dispõe a ser mesmo um obreiro, né, do Senhor. E aí depois desses obreiros vem os outros que ele está aconselhando. Aqueles bem-aventurados é aqueles que dão ouvido a esse obreiro, também para ser mais um obreiro. Então todo aquele que acredita na palavra de Deus, ele é um obreiro. Pode ser, ele nunca nem pregou em nenhum lugar, mas ele é. Então todos têm a mesma responsabilidade. Eu sempre digo que o apóstolo Pedro escreve na sua carta dizendo que nós somos geração eleita e sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Então não é, o fulano, um baixinho o outro altinho, não é. Não, é todos. Quem acredita, quem se converte ao evangelho, ele é geração eleita, ele faz parte da geração eleita, ele faz parte do sacerdócio do rei, ele faz parte de uma nação santa, de um povo adquirido. É um povo separado, no meio de todo mundo, mas eles são separados. Eles são a habitação do Espírito de Deus. É um templo do Espírito de Deus, então é separado. Você vê que ele não é igual aos outros, nesse sentido espiritual. No sentido material, sentido carnal, físico, ele é até um pouco é diferente. No sentido de que é um peregrino na terra. Ele não tem privilégio. Deus exalta na hora que ele quer, ele faz como ele quer. Mas você não pode fazer exigência nenhuma, você não faz o que quer. Você é um servo de Deus, não é servo do pecado. Servo do pecado é rebolado para todo lado. E o diabo faz lá dele como quer, ele mesmo tem o domínio dele mesmo, porque ele não tem controle, ele não tem regra nenhuma da parte de Deus. Não anda nos mandamentos, nos conselhos do Senhor, ele faz o que ele dá na telha. E ele dá com a cara na parede de tudo quanto é jeito. Agora, espiritualmente falando, anda tropeçando.
no final perde a vida eterna. Aí por isso que Jesus diz, aquele que ama a sua vida, perdê-la. Ou seja, eu levo vantagem na vida aqui, parece que eu estou fazendo o que quero, comigo não tem regra, comigo aqui eu não respeito o negócio de Bíblia não, comigo é na tora. Aí nós perdemos a vida eterna. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhar lá, disse Jesus. Então é exatamente isso. Eu perdo muitas coisas da vida que eu penso que carnalmente é bom, é proveitoso, é a vaidade, aquela coisa que eu vou cumprindo em mim aquelas vaidades, né? Aquilo que eu gosto de fazer. Então eu estou amando a minha vida, mas eu perdo. Agora, quando eu sou impedido de fazer isso por uma obediência, pelo um temor ao Senhor, aí eu estou perdendo a minha vida no sentido por amor do Senhor. Aí eu ganho a vida eterna. Então é isso aqui que Jesus diz. Então veja aí no 8, em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante. Não exige. Não começa com conversa fiada que Deus não exige nada. Ele só vai dizer como é para te salvar. Mas Deus não é exigente. Se fosse, não tinha quem pudesse cumprir nada, porque Ele é santo, né? Então veja aqui, versículo 9. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Então, chegou nessa cidade, você está com toda a autoridade da parte de Deus. Você vai no sentido físico, come o que der para você, o que tiver disponível. Não exige coisa nenhuma, mas curai os enfermos que nela houver. E pregar o reino de Deus, que é o necessário. Curar os enfermos é só uma prova de que Deus está junto. Deus está ali, Deus está aprovando. Mas o importante é pregar o evangelho, que é o que salva. Salva a alma, ensina as pessoas a sobreviver. É o pasto, é o alimento, é o pão da vida, é o evangelho. As pessoas sobrevivem pelo evangelho. É por isso que eu sou contra as pessoas que pregam a palavra, a suposta palavra de Deus, mas ele não ensina como é para as pessoas sobreviver. Ele não ensina a Bíblia, ele não ensina o que é a Bíblia, que a necessidade que as pessoas têm da Bíblia, de acreditar e viver pela palavra. Aí quer dizer, essas pessoas ficam sendo enroladas aí com a conversa fiada, umas oratórias, umas conversas. Não, você tem que ensinar ele a ser independente. Porque cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Eu não vou dar conta dos outros. Então, quer dizer, eu tenho que ensinar você a ser independente de mim. Independente de qualquer pastor. Você fazer parte da geração eleita. Não significa que essa geração tem um rei que vai salvar todo mundo. No sentido humano. Não, é cada um. Faz parte de uma geração porque cada um é independente. Tem o evangelho, tem o reino dentro dele, tem o Espírito de Deus habitando nele. O evangelho, a palavra, o pão da vida está dentro dele, individualmente. Então, eu tenho que aprender, a ensinar as pessoas a aprender isso. Ele engoliu o evangelho. Então, o mais importante de tudo aqui tem que dizer para eles, é chegado a vós o reino de Deus. Chegou aqui o evangelho que salva vocês. Escuta aqui como é assim, vocês têm que fazer assim, assim, assado, cozido. Ah, tá. Então deixa, agora nós vamos sobreviver. Você vê que o apóstolo Paulo, quando ele implantava ou plantava uma igreja, ele ensinava as pessoas, já deixava um lá como pastor, olha, ensina assim, qualquer coisa vai
Fosse hoje, ela ligava, passa aí um WhatsApp para mim. Hoje está fácil, né? Mas naquele tempo manda uma carta aí para mim, dizendo como é que tá, que eu mando de lá, te orientando como é para tu fazer. Mas aí muitas vezes ele elogiou, muitas igrejas que ele abriu, elogiar dizendo, rapaz, eu estou admirado de você. É o caso do Tessalonicense, que ele diz, eu tô muito alegre, né, com vocês, porque vocês agora já não precisam nem nós pregar, mas que vocês já estão pregando igual nós pregamos, do mesmo jeito. Não tem nada de diferente. Vocês imitaram nós de tal maneira, ele diz, nós, Timóteo, quem andava com ele, imitou de tal maneira que não precisa nem nós pregar mais. Então isso me deixa alegre. Então você vê os elogios dele, porque eles aprenderam a sobreviver sozinhos. Então isso é que é o importante. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê é condenado. Então, quem crê e confirmar essa crença é salvo. Então, aí ele diz, mas tem uns lobos por aí, tem cuidado. Aí se desviando aí, que tem uns que querem matar vocês. Hein? Tem uns que querem destruir, quer fazer vocês tropeçar. Tem uns aí que eles embaraçam vocês. Então, vocês vão se desviando desses cabras aí e pregando para quem quer o evangelho. Mas tem que ensinar as pessoas. Por isso que eu sou a favor de quem ensina a palavra. Ensina como. O que é a palavra? As armas. A arma que é poderosa. E que todo mundo precisa. Que parece que você vive sem Bíblia. Parece que você vive sem a palavra de Deus. Não vive. Porque o mundo espiritual que manda em ti. E se você... Embora você viva a vida inteira aí sem Bíblia, sem nada, mas quando morrer vai para o inferno. Não tem como. Quer dizer, você tem que buscar esse evangelho para salvar a tua própria alma. Aí ele diz aqui no 10, mas em qualquer cidade em que entrastes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei... Versículo 11. Até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos-nos sobre vós. Sabei, contudo, isto, já o reino de Deus é chegado a vós. Ou seja, vocês não quiseram, é problema de vocês pisaram por cima do pão da vida. Vocês pisaram em cima do pasto de Deus. Vocês rejeitaram a comida do céu. Vocês rejeitaram a salvação. Problema de vocês. Eu quero dizer que estamos batendo pó aqui, estamos nos lixando. Estamos nem aí com vocês. É isso aí, a palavra mais certa. Tem nem aí no sentido de que vocês que não estão, né? Aqueles que rejeitam. Mas o reino chegou, está aqui. Não querem não, né? Tudo bem. Não querem comer não. Pão da vida, não. Então tá aí, não. Bater aqui o pozinho para dizer que nós viemos aqui, mas não levar nem um pó no sapato daqui, porque aqui tá amaldiçoado. É isso aí, irmão. Então é dessa forma, o reino do céu é isso aí, você tem que ficar ligado, buscar para você a palavra de Deus, né? O pó da vossa cidade que nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei isto, sabendo isto, já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos, no 12, que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ou seja, Sodoma e Gomorra, todo mundo sabe lá o que houve. No dia do juízo haverá mais tolerância de que para essa cidade que o reino chegou, ali a nova aliança, a palavra de Jesus Cristo, o evangelho aqui, os ensinamentos, a doutrina de Jesus, dos apóstolos, ensinando e você não querer. Não, a Sodoma e Gomorra está salva com relação a você. É isso que ele está dizendo. E isso Jesus dizendo lá, e eu hoje, como é que eu digo?
depois ele ressuscitou dos mortos, ensinou tudo. Então é isso aí, que Deus venha abençoar. Acabou o nosso tempo, nós vamos parar por aqui, mas que Deus venha abençoar a sua vida e você aprenda de Deus, peça para Deus para te convencer, te converter, é exatamente isso. Você te ensinar de tal maneira que você se convença que precisa se converter, mudar de vida, nascer de novo e viver o Evangelho na tua vida. Deus abençoe. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado pela oportunidade que tem nos dado, meu Deus, de pregar a tua palavra, de ouvir a tua palavra, de nos alimentar da tua palavra. Deus abençoa aqueles que deram ouvido, aqueles que acreditam. Abre as suas mentes, dando o entendimento da palavra, a verdadeira revelação, a compreensão, meu Deus, do reino do céu, para que essa pessoa venha se interessar verdadeiramente em investir tempo, buscando, meditando, tendo prazer na tua palavra. Ajuda, abençoa o que está enfermo, cura para a glória do teu santo nome. Pai, nós pedimos e já por fé te agradecemos, no teu nome, Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus.